Você já ouviu falar do ritual da troca de cabeça? Para muitos, essa história é apenas mais uma lenda urbana, perdida nos cantos obscuros da internet brasileira, dos primórdios dos anos 2000, enterrada sob camadas de memes, correntes e vídeos virais que dominaram aquela época caótica das redes sociais nascentes. Mas para alguns, é algo que transcende a simples curiosidade. Tornou-se uma advertência real e um pesadelo latente que os persegue até hoje. Se você nunca soube dela, considere-se sortudo, abençoado, talvez, por ter escapado do magnetismo sombrio que essa narrativa exerce sobre mentes curiosas e corações inquietos. Se já ouviu falar, espero sinceramente que nunca tenha tido o impulso de experimentar, nem mesmo como brincadeira de madrugada com amigos entediados, porque algumas experiências vão além do nosso controle. Algumas escolhas abrem portas que fecham para sempre, e alguns conhecimentos carregam um peso que não pode ser desfeito. A lenda começou a tomar forma em 2008, propagando-se silenciosamente entre as comunidades digitais do Orkut, MSN Messenger e sites dedicados a creepypastas e histórias de terror nacionais que floresciam naquele período de efervescência cultural na web brasileira. Diferente de lendas tradicionais que envolvem locais amaldiçoados, casas abandonadas com históricos violentos ou pontos específicos marcados por tragédias, essa história desafia o espaço e o tempo de maneira perturbadora, afirmando poder acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, sem necessidade de preparação especial ou peregrinação a locais remotos. Nem mesmo as paredes da sua casa, aquele refúgio que você considera seguro e familiar, te protegem dela. O local pode simplesmente ser onde houver um espelho grande o suficiente para refletir não só sua imagem física, mas seu destino inexorável. O mais assustador é que não há geografia sagrada, não há mapa do terror a seguir. O ritual pode ser realizado no banheiro de um apartamento em São Paulo, no quarto de uma casa no interior do Ceará ou na sala de estar de uma residência no sul do país. A universalidade da lenda é parte do seu horror. Ela está em todo lugar porque o espelho está em todo lugar, observando, esperando. O cerne dessa narrativa obscura é um ritual que permitiria a troca definitiva de corpos entre duas pessoas, uma permutação completa de existências. Não é algo passageiro, como um sonho febril ou um jogo de faz de conta entre adolescentes, mas uma troca literal e irreversível de consciências, almas ou mesmo identidades, conceitos que a própria lenda deixa propositalmente vagos e inquietantes. Aquele que passa a habitar o corpo do outro toma sua existência de forma completa, sua memória fragmentada e suas lembranças mais íntimas, seus gestos característicos e maneirismos únicos, seu ser em toda a sua complexidade psicológica. E o outro, por sua vez, fica preso onde jamais imaginou estar, numa prisão de carne e osso que não reconhece como sua. A ideia em si não é nova na cultura humana. Histórias de troca de corpos aparecem em mitologias antigas, contos folclóricos e até na ficção moderna. Mas o que torna esta versão especialmente aterrorizante é sua alegada praticidade, sua proximidade. Não requer anos de estudo ocultista, não demanda pactos com entidades demoníacas, não exige sacrifícios sangrentos ou ingredientes impossíveis de obter. Apenas um espelho, algumas velas e a coragem, ou seria insensatez, de duas pessoas dispostas a desafiar as fronteiras da realidade. Relatos que chegaram até hoje, preservados em forma de depoimentos anônimos, copiados e repostados incontáveis vezes, histórias compartilhadas às escondidas em fóruns obscuros da Deep Web brasileira e mensagens privadas trocadas entre estranhos unidos pelo fascínio mórbido garantem que o ritual funciona, mas que o preço é alto demais para qualquer benefício imaginável. Esses testemunhos carregam uma qualidade visceral, um tom de desespero autêntico que transcende a típica dramatização de histórias de terror
online. Há quem diga que conheceu pessoas antes e depois do ritual e que a mudança era inconfundível, não apenas de personalidade, mas algo mais fundamental, como se a própria essência da pessoa tivesse sido substituída por outra coisa, usando sua pele como disfarce. Os ingredientes e passos do ritual são quase sempre os mesmos, passados de boca em boca em corredores de escola, de post em post, em comunidades deletadas do Orkut, com um aviso estampado em vermelho vibrante, gritante, impossível de ignorar. Não tente isso em casa. O aviso em si é paradoxal. Por que detalhar meticulosamente um ritual e depois avisar para não realizá-lo? Talvez porque o conhecimento em si seja parte da maldição, ou talvez porque aqueles que compartilham sintam alguma responsabilidade tortuosa de alertar, mesmo sabendo que alguns inevitavelmente ignorarão. Para que o ritual tenha sucesso, suas regras são inflexíveis, como leis naturais imutáveis que não podem ser negociadas ou adaptadas. Primeiro, apenas 2 pessoas podem se envolver, nenhuma a mais, nenhuma a menos. Qualquer variação, dizem os relatos mais detalhados, pode resultar no fracasso completo do ritual ou, muito pior, em algo que ninguém consegue descrever adequadamente: fragmentação de consciência, múltiplas almas disputando um único corpo, ou a abertura de um portal para algo que nunca deveria ter sido convidado. Segundo, o espelho é um componente-chave, talvez o mais importante de todos. Deve ser grande o suficiente para refletir ambos os participantes simultaneamente, antigo, preferencialmente com história e energia própria, acumuladas ao longo de décadas, e sua superfície cuidadosamente limpa com pano branco e água pura, para que reflita não só a imagem superficial, mas a essência profunda daqueles que se posicionam diante dele. Alguns relatos mencionam que espelhos de família, passados por gerações, funcionam melhor, como se carregassem uma memória ancestral que facilita o processo. Terceiro, 5 velas vermelhas, que simbolizam sangue vital, força primordial e energia da vida que pulsa em nosso corpo, devem ser dispostas no chão formando um pentagrama perfeito, o antigo símbolo de proteção e ligação espiritual usado em rituais há milênios. A cor vermelha não pode ser substituída. Velas brancas, pretas ou de qualquer outra tonalidade simplesmente não funcionam, segundo os relatos. O vermelho é a cor do sacrifício, da transformação violenta, da passagem forçada entre estados de ser. Quarto, silêncio absoluto deve ser mantido do início ao fim. Nenhum ruído externo, nem mesmo o menor sussurro acidental, pode interromper a concentração e o fluxo de energia do ritual. Telefones devem ser desligados, janelas fechadas para bloquear sons da rua, portas trancadas. Alguns depoimentos mencionam que até o barulho de um carro passando na rua foi suficiente para interromper o processo, resultando em consequências perturbadoras, visões duplas permanentes, sensação constante de estar sendo observado pelo próprio reflexo ou pesadelos recorrentes envolvendo espelhos quebrados. Quinto, o momento exato é crucial. O horário sagrado e certo é meia-noite, nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. Meia-noite, quando as fronteiras entre o visível e o invisível se tornam tênues demais, frágeis como papel molhado, como um portal temporário aberto para o desconhecido que se fecha rapidamente. Há debates acalorados sobre qual meia-noite usar: horário local, horário de Brasília ou alguma meia-noite cósmica determinada por alinhamentos celestes. A maioria concorda que é a meia-noite local, mas a incerteza adiciona mais uma camada de ansiedade ao ritual. Os 2 participantes precisam se posicionar um de frente para o outro, cada um em um lado do espelho, como se o vidro fosse uma fronteira invisível entre 2 realidades paralelas prestes a colidir. Mas seus olhos não devem cruzar diretamente. Isso é estritamente proibido, um erro que pode resultar em fusão parcial de consciências ou perda permanente de identidade de ambos. Em vez disso, cada um deve olhar fixamente para a própria imagem no reflexo, sem desviar o olhar nem por um segundo, nem para piscar, nem para verificar a outra pessoa. A concentração
concentração deve ser absoluta, total, consumidora e com voz unida, sincronizada de forma sobrenatural, como se fossem um ser único falando através de duas gargantas, com medo e desejo misturados em proporções iguais. Repetir incessantemente a frase-chave: eu não quero mais ser eu quero ser você. A frase deve ser dita com convicção genuína, com fúria silenciosa contida, com desejo verdadeiro de abandonar a própria existência, até que algo além da razão e da lógica comum aconteça. Alguns relatos mencionam que a frase deve ser repetida exatamente 666 vezes. Outros dizem que não há número específico. Você simplesmente sabe quando é suficiente, porque o espelho responde. A temperatura do ambiente cai drasticamente. As chamas das velas se inclinam na direção do espelho, como se fossem atraídas por uma força magnética invisível, e o reflexo começa a se comportar de maneira independente, com pequenos atrasos ou movimentos que não correspondem aos dos participantes. Não demorou para as primeiras histórias surgirem na internet brasileira, e com elas, o pânico se espalhou como fogo em mata seca. Pessoas comuns, muitas delas jovens entre 15 e 25 anos, falando de encontros que iniciaram como brincadeiras inocentes entre amigos entediados numa sexta-feira à noite e terminaram em pesadelos vivos que destruíram amizades, famílias e sanidade mental. Uma jovem de João Pessoa, usando o pseudônimo MR para proteger sua identidade, contou em detalhes perturbadores que fez o ritual com sua melhor amiga desde a infância, uma garota que ela considerava mais próxima que uma irmã. Elas acreditavam firmemente que era uma aventura inofensiva, uma história de internet que testaria sua coragem, mas não teria consequências reais. Até que, em certo momento específico, ela lembra que foi após a 234ª repetição da frase, pois estava contando mentalmente. O espelho começou a se embaçar de maneira antinatural, misturando o calor sufocante das velas com um frio inexplicável e penetrante que invadiu o quarto como uma onda polar repentina. A névoa opaca que se formou na superfície do espelho não era como o vapor comum de um banho quente. Era mais densa, mais escura, com movimentos próprios que sugeriam inteligência ou propósito. Foi através dessa névoa que ela viu pela primeira vez. Seu próprio reflexo piscou deliberadamente, mas ela tinha absoluta certeza de que não havia piscado. Seus olhos permaneceram abertos, fixos, ardentes de tanto evitar piscar. Foi quando a realidade se fragmentou completamente. Ela percebeu que olhava para seu próprio corpo da perspectiva externa, mas através dos olhos da amiga, enquanto sua amiga estava dentro de seu corpo, usando sua pele como roupa nova, com expressão vazia e perdida, como se os olhos dela agora a encarassem de dentro do próprio corpo dela, em um loop de identidades trocadas que desafiava toda a lógica. O depoimento continua, descrevendo as semanas horríveis que se seguiram, a dificuldade em responder ao novo nome, o estranhamento ao ver o rosto da amiga no espelho todas as manhãs, a forma como seus pais não notavam diferença alguma, porque o corpo era o mesmo, mas ela sabia, ela sentia em cada célula que aquele corpo não era seu. E o pior, com o passar dos dias, começou a ter memórias que não eram suas, lembranças da infância da amiga se misturando com as próprias, até não conseguir mais distinguir qual vida era realmente sua. Outro relato veio de um jovem de Curitiba que, mesmo cético por natureza e formação científica, decidiu filmar secretamente o ritual que seu irmão mais novo e seu melhor amigo estavam determinados a realizar. Ele configurou uma câmera escondida, planejando usar as imagens para provar que tudo não passava de superstição e efeito placebo, talvez até para dar risadas depois sobre como levaram a história a sério. No início da gravação, a repetição da frase parecia uma bobagem adolescente. Vozes
trêmulas recitando palavras sem sentido. Até que, após aproximadamente 15 minutos, as velas começaram a oscilar de forma completamente sobrenatural, como se uma força invisível e poderosa sugasse a luz delas, puxando as chamas para dentro do espelho. O efeito na gravação é descrito como hipnótico e terrível. Então o espelho rachou. Não se estilhaçou completamente, mas uma fissura profunda se formou de cima a baixo, estreitando-se em uma linha fina e precisa que dividia mais que a imagem refletida. Parecia dividir realidades sobrepostas, criar uma fronteira visível entre mundos. Seus irmão e amigo desmaiaram simultaneamente, caindo como marionetes com cordas cortadas. Ao acordarem horas depois, não foram mais os mesmos. A voz característica e rouca do amigo saía estranhamente da boca do irmão, enquanto o irmão falava com o sotaque leve e as expressões verbais típicas do amigo. O olhar de ambos carregava um medo profundo e inexplicável, um terror existencial de quem enfrentou algo que não deveria existir. O mais perturbador, o jovem que filmou afirma que assistiu à gravação apenas uma vez antes que o arquivo se corrompesse misteriosamente, tornando-se irrecuperável mesmo por especialistas em recuperação de dados. Ele jura que no vídeo, nos segundos finais antes dos desmaios, era possível ver brevemente através do espelho rachado, não o reflexo do quarto, mas algo outro, um espaço que não deveria existir, habitado por formas que ele se recusa a descrever em detalhes, dizendo apenas que não eram reflexos de pessoas. Os relatos mais detalhados detalham minuciosamente o terror psicológico que se segue ao ritual bem-sucedido, o descompasso constante e nauseante entre corpo e mente, a sensação claustrofóbica de estar preso em um invólucro estranho que não responde adequadamente aos comandos mentais, a dificuldade física em reproduzir movimentos que antes eram naturais e automáticos. Andar torna-se uma tarefa consciente porque o comprimento das pernas é diferente, o centro de gravidade mudou. A voz que sai quando você tenta falar é uma estranha, causando um choque visceral cada vez que você ouve a si mesmo. Pior ainda, é a mudança na voz interna, aquela que você ouve em seus próprios pensamentos. Alguns relatam que ela gradualmente se transforma, assumindo características da voz do corpo que agora a habitam. É como se até mesmo seus pensamentos mais privados fossem lentamente invadidos e colonizados pela outra identidade. O choque social é igualmente devastador. Ser reconhecido por suas memórias compartilhadas e pensamentos característicos, mas não mais pela própria imagem física. Seus pais abraçam o corpo errado, seu cachorro late para você como se fosse um estranho invasor. Seu reflexo no espelho é uma mentira constante e o isolamento profundo se instala porque comunicar tal situação é quase impossível sem ser imediatamente desacreditado, rotulado como louco ou pior, internado em instituição psiquiátrica. Uma mulher relatou ter tentado convencer sua família, mostrando conhecimento íntimo que apenas ela poderia ter, locais de cicatrizes ocultas, segredos nunca compartilhados, apelidos de infância, mas a família interpretou isso como sua amiga, tendo compartilhado essas informações anteriormente. Não havia forma de provar o impossível. Até mesmo aqueles que tentaram desesperadamente desfazer o ritual, repetindo-o na esperança de trocar de volta, reportaram que o espelho tornou-se inerte, frio, silencioso, incapaz de reverter o processo que haviam ingenuamente ativado. É como se o ritual só funcionasse uma vez por pessoa, ou talvez o espelho simplesmente se recuse a desfazer o que considera completo e irreversível. Alguns tentaram com espelhos diferentes, em locais diferentes, em fases da lua diferentes. Nada funcionou. Outros buscaram ajuda de praticantes de religiões de matriz africana, padres católicos, estudiosos de ocultismo, até charlatães que prometiam milagres por dinheiro. Nenhuma intervenção teve efeito. Um relato particularmente
trágico. Menciona um pai que percebeu que o corpo de sua filha estava habitado por outra consciência. Ele não sabia do ritual, mas algo fundamental havia mudado. Desesperado, ele trouxe pajés, benzedeiras, exorcistas. Todos sentiram algo errado, mas nenhum conseguiu reverter. A filha, agora habitada pela consciência de sua melhor amiga, fugiu de casa aos 18 anos, incapaz de suportar a farsa de viver a vida de outra pessoa sob o olhar confuso e sofrido do pai, que sabia, em algum nível instintivo, que havia perdido sua filha verdadeira. A pior parte, segundo os relatos de longo prazo, é o desgaste gradual e inevitável da identidade original. Com o passar das semanas e meses, a pessoa presa dentro do corpo estranho começa a esquecer sua própria vida, suas raízes familiares, memórias de infância, até se confundir completamente com o ser a quem a nova carcaça pertence. O eu original vai se apagando lentamente, como tinta sob a chuva, substituído pelas lembranças orgânicas do corpo, hábitos musculares gravados em células e sentimentos químicos que o cérebro diferente produz. É um tipo particular de morte. Você permanece consciente enquanto gradualmente deixa de existir, substituído célula por célula, memória por memória, até que um dia acorda e não tem mais certeza de quem realmente foi. As memórias de sua vida anterior tornam-se nebulosas, como sonhos meio esquecidos, enquanto as memórias do corpo que habita ficam mais vívidas, mais reais. Um depoimento anônimo de 2015 descrevia: "Hoje faz 3 anos. Eu ainda sei, racionalmente, que não sou ela, mas quando olho fotos antigas dela, sinto nostalgia, como se fossem minhas memórias. Quando sua mãe me abraça, sinto que é minha mãe. Estou esquecendo a voz da minha mãe verdadeira. Estou esquecendo como era ver meu próprio rosto. Em breve não haverá diferença. Eu terei me tornado ela completamente. E a coisa que me apavora é que parte de mim está aliviada com isso, porque é mais fácil que lutar. Dizem que ninguém nunca conseguiu recuperar o controle depois disso, que a perda definitiva da própria identidade é o preço alto e irrevogável a pagar. Não há volta, não há cura, não há exceções. O ritual é uma porta que abre em um único sentido. Naturalmente, céticos de plantão afirmam que tudo isso é invenção elaborada, contos criados especificamente para assustar jovens curiosos e seguidores de histórias na internet. Talvez até uma experiência sociológica sobre como mitos urbanos se espalham na era digital. Não há evidências legais documentadas, provas materiais que resistiriam a escrutínio científico ou investigações policiais oficialmente reconhecidas. Apenas relatos em fóruns obscuros e vídeos deletados misteriosamente antes que pudessem ser adequadamente analisados. Mas há fatos intrigantes que desafiam a explicação simples. Em 2010, durante o auge da popularidade da lenda, muitos usuários ativos que afirmavam publicamente ter participado do ritual desapareceram repentinamente e completamente dos fóruns, deixando seus perfis intactos, mas abandonados para trás e nunca mais retornando, apesar de terem sido membros extremamente ativos por meses ou anos. Suas famílias, quando contatadas por administradores preocupados, diziam que a pessoa estava bem, mas diferente ou mudada. Em 2012, um vídeo particularmente assustador foi postado anonimamente no YouTube às 3h47 da madrugada, mostrando o que parecia ser o momento exato do ritual, com imagens tremidas de câmera de celular de baixa qualidade, reflexos impossíveis e confundidos que não correspondiam aos movimentos visíveis dos participantes, e o espelho progressivamente se embaçando com aquela névoa característica descrita nos relatos. O áudio capturava a frase sendo repetida em sincronia perturbadora, até que ambas as vozes, de repente, mudavam de tom simultaneamente, ficando mais agudas ou mais graves, de forma antinatural. Esse vídeo permaneceu online por exatas 7 horas antes de ser removido, mas nesse curto período causou alvoroço massivo e
debates acalorados que se estenderam por semanas. Milhares de pessoas o baixaram, mas de forma estranha. Todas as cópias parecem ter sido corrompidas ou deletadas. Existem descrições detalhadas, capturas de tela granuladas, mas nenhuma cópia funcional do vídeo completo jamais ressurgiu, apesar dos esforços de preservacionistas digitais dedicados. Muitas pessoas juram solenemente ter conhecido alguém que passou pelo ritual e teve sua essência profundamente alterada de uma hora para outra. Uma mudança que não se explica simplesmente por desenvolvimento de personalidade, eventos traumáticos comuns ou amadurecimento natural, mas por algo além do natural e do explicável. Há relatos de professores que notaram mudanças repentinas em alunos. Uma jovem destras que de repente tinha dificuldades enormes com a mão direita, mas escrevia fluentemente com a esquerda, como se o cérebro tivesse que reaprender comandos motores básicos. Um adolescente alérgico a frutos do mar, desde bebê, que subitamente não apresentava mais a alergia, mas desenvolveu intolerância à lactose que nunca teve. Mudanças físicas que não fazem sentido, mas que são documentadas medicamente. Uma mãe relatou em fórum que sua filha, após uma noite na casa da melhor amiga, voltou errada. Não conseguia explicar o que era, mas 1000 pequenos detalhes estavam diferentes. A forma de segurar o garfo, o lado da cama em que dormia, a maneira de amarrar os sapatos, até mesmo o cheiro corporal natural havia mudado sutilmente. Quando confrontada, a filha entrou em pânico e trancou-se no quarto, chorando por horas. Ela nunca confirmou o ritual, mas também nunca negou quando a mãe, tendo pesquisado online, perguntou diretamente. Hoje, mais de 15 anos após seu surgimento, a história da troca de cabeça ainda é compartilhada regularmente, passada de grupo em grupo, preservada e renovada em redes sociais como WhatsApp, Reddit brasileiro, TikTok e até em servidores do Discord dedicados a creepypastas nacionais, sempre com o mesmo aviso urgente, repetido como uma prece desesperada. Não tente. Novos relatos surgem periodicamente, seguindo o mesmo padrão perturbador. Em 2019, uma usuária do Twitter fez uma thread viral, afirmando que sua irmã havia feito o ritual e que, desde então, a família inteira sabia que algo estava errado, mas não conseguia provar. A thread foi deletada pela própria usuária após 48 horas, com uma única mensagem. Ela pediu para eu apagar, ou alguém usando ela pediu, não sei mais. Em 2022, um podcast brasileiro de terror entrevistou anonimamente alguém que alegava ter trocado de corpo há 10 anos. A voz era distorcida, a identidade protegida, mas o relato era de partir o coração. Eu esqueci o rosto da minha mãe. Consigo lembrar que ela existiu. Lembro vagamente que tinha cabelo escuro, mas não consigo mais formar a imagem completa. Em breve esquecerei que não sou quem todos pensam que sou, e talvez seja melhor assim. Mas por favor, digam às pessoas, não vale a pena. Não importa o quanto você odeie sua vida, seu corpo, sua situação. Isso não é solução, é aniquilação lenta. Se você está lendo isso e considerando tentar, reflita muito bem, por dias ou semanas. Quer realmente arriscar não mais reconhecer as mãos que levantam o cobertor pela manhã, nem a voz que sai da sua garganta quando você canta no chuveiro, nem o rosto que seus pais beijam acreditando ser você? Quer arriscar esquecer gradualmente todos que você ama, todos os lugares que têm significado para você, todas as experiências que te formaram? Quer viver sabendo que cada dia você se torna menos você e mais outra pessoa, até que não reste nada do original? Porque se isso for verdadeiro, e os relatos acumulados ao longo de mais de uma década sugerem que ao menos algo real está por trás da lenda, não há volta. Você viverá o resto da vida preso em uma existência que não é sua, usando um corpo que rejeita sua consciência, respondendo a um nome que não é seu. Ou pior, muito pior, esquecendo gradual e inexoravelmente quem você realmente foi,
até que nem mesmo importe mais. E quando finalmente esquecer completamente, quando a última memória verdadeira se apagar como vela na madrugada, você estará realmente morto ou apenas terá se tornado um zumbi consciente, habitando a vida roubada de outra pessoa, enquanto sua vida original continua sendo vivida por um estranho usando sua pele? A escolha é sua. Mas lembre-se, algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente. Alguns preços são altos demais para qualquer ganho imaginável. E alguns rituais são mais que lendas. São avisos disfarçados de histórias, esperando pacientemente pelos curiosos que não souberam quando parar de procurar.